Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia da Academia de Radiologia. Dando sequência à nossa série de vídeos de proteção radiológica, vamos falar da exposição nossa de cada dia. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ative lá as notificações para que toda vez que nós postarmos um novo vídeo, você será notificado. Não deixe de deixar também o seu joinha. Então é importante, em proteção radiológica, que o profissional entenda quais são as exposições a que todo ser humano está sujeito. Então vamos entender isso neste vídeo. Então, primeiro, quais são os tipos de fonte? Elas são classificadas como fontes. Nós temos as fontes que são naturais e aquelas que são artificiais. Lembrando que ao longo dos anos, principalmente quando falamos nas exposições médicas, isso teve uma mudança significativa muito grande e ainda continua mudando com o avanço da tecnologia. Conforme avançamos, as imagens melhoram em qualidade, mas como consequência existe também um aumento significativo da dose. Radiação de fundo, que é o BG, que chamamos radiação de background, de onde elas vêm? Então, nós temos a radiação terrestre, e aí são aqueles materiais que estão na crosta terrestre. A radiação cósmica, que é aquela além do sistema solar. Então, nós temos também aí, compõe a própria radiação solar e a radiação galáctica. E a radiação interna, que tem origem nos radionuclídeos. E aí nós vamos ver cada uma delas então. A radiação terrestre, então que a gente viu da crosta terrestre, tem origem nos elementos urânio 238, no rádio 226, no tório 232 e no radônio. E aí a gente não pode esquecer que esses materiais, eles são utilizados na construção das nossas casas, então eles estão presentes aí no concreto, na brita, no gesso. Esses materiais apresentam uma pequena quantidade de radônio, por exemplo. Então, quando mantemos nossas casas fechadas, os níveis de radônio eles aumentam um pouco mais. Então, geralmente as casas de alvenaria têm níveis de radônio maior do que casas de madeira, por exemplo. E no inverno esses níveis são maiores justamente porque deixamos nossas casas fechadas. A radiação cósmica. Então, essa radiação cósmica, ela depende de qual é a altitude. Então, conforme maior a altitude, maior é o nível dessa radiação cósmica. A latitude também interfere. Porque a radiação cósmica tem suas intensidades maiores nos polos. Conforme a gente se aproxima da linha do Equador, essa radiação ela é menor. E por que ela é maior nos polos? Porque existe lá a intensidade maior do campo magnético da Terra e que atrai essa radiação para esta região. Então, o campo magnético é algo que nos protege dessa radiação cósmica. Então, dependendo da intensidade do campo magnético, essa radiação ela é maior ou menor. E também não devemos esquecer que a atmosfera é uma blindagem natural dessa radiação cósmica, nos protegendo aqui no planeta Terra. Radiação interna. Então, a origem dela vem justamente daqueles radionuclídeos que estão presentes no nosso corpo, como o potássio 40 presente na banana, o carbono 14, o trício e o estrôncio 90. Nós ingerimos esses elementos, esses radionuclídeos, de alguns alimentos e por isso eles estão presentes aí no nosso corpo. Radiação artificial, então aí tem uma série de origens, como por exemplo em produtos de consumo, nos combustíveis nucleares, a própria poeira atmosférica que tem origem dos testes que foram realizados com armas nucleares, acidentes em usinas nucleares também aumentam aí essa radiação artificial. E a gente não pode esquecer de acidentes em usina como consequência de desastre natural. Então, isso aí é justamente falando da usina de Fukushima, porque o acidente na usina nuclear, ele aconteceu como consequência de uma tsunami, diferente do acidente que aconteceu em Chernobyl, que foi devido a uma falha humana e uma falha de projeto do próprio reator. E aí a gente não pode esquecer da radiação médica.
dos exames, dos diagnósticos e dos tratamentos. Então, essas são as radiações que a gente classifica como artificiais. Então, é importante que você conheça quais são as fontes e aí quais são aquelas que a gente pode reduzir a exposição ou não e aquelas que a gente não pode fazer exatamente nada. Então, a proteção radiológica é importante que ela deve iniciar daí, conhecendo as principais fontes existentes. E eu espero que você tenha entendido aí quais são as fontes que estão nos expondo a cada dia. E aí, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!